Boa noite. Bom, viemos aqui falar de um tema delicado, importante e para a nossa área é imprescindível ser abordado. Primeiramente, parabéns a todos pelo Dia do Psicólogo, Dia da Psicóloga. E abordando esse tema no dia que comemora-se a Semana da Psicologia, comemora-se o Dia do Psicólogo, eu acho que a gente começa bem. Porque tocando no tema do suicídio, se chega aos demais temas clínicos, sociais, da saúde mental e das anormalidades do cotidiano de cada um. Porque é disso que se compõe aquele sujeito que chega na nossa clínica e até mesmo a nós também. Bom, nós vamos fazer aqui uma transdisciplinaridade, pelo que eu percebi. Isso é muito bom para a psicologia, isso é muito bom para a escuta. E eu gostaria, então, de fazer a passagem da palavra para que no final eu possa estar retornando para falar também um pouco sobre a questão do suicídio, a partir da psicanálise, mas também a partir da historicidade e outros pontos que eu abordo no livro e por que isso veio à tona, inclusive a questão do suicídio infantil, que é pouco falado, o suicídio já é um tabu, o infantil então espera-se que é mais tabu ainda, infelizmente. Obrigada, Eduardo. A gente estava conversando aqui sobre a ordem das apresentações, né? E acabou que a minha fala foi escolhida para ser a primeira, porque ela introduz o tema do debate no suicídio no âmbito público, que é um tema que eu tenho estudado, tenho escrito, feito trabalho sobre isso, né? E a partir da minha experiência clínica aqui em Patos de Minas. Então eu vou ler e comentar a minha fala, ler alguns trechos e comentar outros. Mas, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a coordenação do curso, pela organização do evento, na pessoa da Mara, né, agradecer aos parceiros aqui da mesa que toparam falar sobre esse tema. E, especialmente, eu queria agradecer também as pessoas que me mandaram mensagens de felicitação, porque todas as mensagens de felicitação que eu recebi, elas diziam sobre a importância de tratar desse tema no debate público, né? E é por isso que eu tornei esse tema objeto da minha fala hoje. Mas eu queria falar sobre a abordagem desse tema do debate público de modo muito preciso e muito direcionado, né? Eu não quero gerar aqui nos ouvintes um tipo de transmissão que tenha o sentido de uma falta, de uma ausência, de uma omissão, que são afetos, sobretudo, imobilizadores. Porque quando há essa temática, né, eu acho que todos concordam, de culpa, já se está farto, de alguma maneira, né? E é claro que o tema lhe gera preocupação. Mas a preocupação ela é diferente enquanto afeto, clinicamente, diferente da culpa, né? E a preocupação que eu falo não é uma preocupação que diz de algo do senso comum, mas uma preocupação que traz implicação subjetiva, que é um dos primeiros conceitos trabalhados por Lacan para falar do que uma análise produz, né? Culpa é diferente de responsabilidade, né? Responsabilidade é se haver com as consequências de um ato, enquanto a implicação ela é um saber fazer, com aquilo que incomoda, com o mal-estar provocado, com a preocupação com aquele que sofre. Então eu intitulei minha fala de escutar e saber fazer com o mal-estar que o suicídio provoca. Enquanto parte da comunidade de Patos de Minas, eu recebo também notícias, né, que tem, de modo geral, causado impacto na população, na comunidade, nos familiares de modo geral. E, em contrapartida, né, eu vejo também, né, apesar dessas notícias, muitas iniciativas diferentes de prevenção, de professores, de psicólogos, psicólogas, e mesmo de mobilizações feitas pelos estudantes, né? E aí, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é a importância que essas iniciativas sejam diferenciadas, porque como o suicídio ele é uma temática complexa, não se aborda ela por uma única via, nem por uma única teoria, nem sequer por um único campo do saber, né? O suicídio, eu chamo o suicídio de temática, porque temática é uma palavra que
remete a assuntos que se desenvolve, né? Que se desenvolve a partir da escrita, assuntos do qual eu posso extrair algumas hipóteses. Então é um tema que ele tem espessura, né? Ele é tratado pela filosofia, pela sociologia, ele é um problema de saúde pública e ele é algo que nos interessa na clínica na medida em que a ética do psicólogo faz com que a gente se interesse por esse tipo de sofrimento, né? Então, partindo da psicanálise, né? De modo geral, em qualquer âmbito, né, seja psicanálise em intenção, que é a psicanálise de consultório, ou seja psicanálise em extensão, que é essa que a gente está fazendo aqui hoje, em parte, né, junto com colegas de outras linhas, a gente se pauta pela escuta, né? E não é uma escuta que significa, né, ouvir, mas é uma escuta que requer o apuro da escuta, né? Uma escuta que requer uma forma de aproximação e um saber fazer com aquilo que se escuta, né? E por outro lado, eu acredito também, eu quero saudar a apresentação cultural que teve no início do evento, até fiquei um pouco emocionada, achei bastante bonita e delicada essa apresentação, e dizer, aproveitar isso para dizer que as políticas, por exemplo, de valorização cultural, elas caminham junto, né, com a produção e ampliação de sentidos subjetivos. Então, quando a gente encontra um sujeito em ideação suicida, ele não só sofre dos próprios problemas, mas ele sofre também daquilo que, de alguma maneira, o enlaça ao campo do outro. Então, quando a gente faz psicanálise em extensão, a gente está tratando também desse outro que somos nós também, né? Mas, retomando o contexto da apresentação, né, eu vou trazer alguns dados aqui de saúde pública, acredito que vocês já conhecem, né? Que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por tentativa de suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo e a cada 12 segundos uma pessoa produz uma tentativa. No Brasil são cerca de 11 mil mortes de suicídio. No Brasil são cerca de 11 mil mortes por suicídio. E em Patos de Minas a gente tem um dado curioso, de acordo com o DataSUS, de 93 a 2013. Né? Acompanhando esses dados durante 10 anos, a gente sabe que Patos de Minas teve uma média de suicídios cerca de 1 ponto percentual a 8 ponto percentual acima da média nacional. O que significa, né, que suicídios acabam acontecendo aqui ou sendo registrados aqui mais do que em outros estados e em outras cidades, né? Nesse ponto, claro, eu estou abordando o suicídio como um problema que interessa ao campo da saúde pública. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente não pode deixar de mencionar, né, a história, que são as iniciativas pioneiras do Centro de Valorização da Vida, que desde a década de 50, né, tem disponibilizado linhas telefônicas e hoje até chats, quase que 24 horas para pessoas procurarem e pedirem ajuda, né? E também da Associação Brasileira de Psiquiatria, com a campanha Setembro Amarelo. No que diz respeito à psicanálise, a minha fala aqui está baseada em 2 trabalhos. Um deles vai ser publicado em novembro como um capítulo de livro pela editora Abri, e ele trata do seriado, da primeira temporada do seriado Os 13 Porquês, da Netflix, né? Esse seriado, a reflexão sobre esse seriado foi produzida aqui em Patos de Minas pelas notícias que eu tive do impacto que a exibição desse seriado teve em adolescentes, né? Em sua maioria, o público cativo desse seriado são de adolescentes que, de alguma maneira, encontraram nesse discurso uma identificação e acabaram, enfim, retornando aos psicólogos, ao sistema de saúde, ou com automutilações, ou com narrativas sobre ideação, né? E por que eu escolhi esse seriado para poder falar da abordagem do suicídio no âmbito público? Porque na época da exibição do seriado, a gente teve tanto posições contrárias
quanto a favor da própria exibição da série. Né? A gente teve manifestações do Ministério Público da Paraíba contra a exibição da série e, por outro lado, manifestações do Conselho Federal de Psicologia a favor da exibição da série. Então, nesse trabalho, eu reflito passo a passo, né, um trabalho mais conceitual, junto com os conceitos da psicanálise lacaniana, o registro simbólico, o registro imaginário, como é que a gente pode escutar essas diferentes posições a respeito do seriado para dar um passo em direção à escuta do caso a caso, né? Será que todo adolescente que assiste esse seriado, que tematiza a morte de um adolescente, expõe isso para a cidade, para a comunidade, para a família, será que todo adolescente que assiste esse seriado vai produzir um ato ou uma ideação? Será que esse adolescente está interessado porque outros colegas estão falando sobre o assunto e daqui a 2 semanas ele vai estar falando do próximo seriado? Ou será que esse seriado ele é um motivo, um enredo a partir do qual esse adolescente pode expressar uma angústia que ele não tinha palavras para expressar, né? Ou, mais ainda, esse seriado pode ser aquilo que dentro da literatura é chamado de efeito Werther, né? Remetendo aí ao livro que foi lançado na virada do século passado, que produziu um aumento da taxa de suicídios, né? O livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse é análogo, né? Essa discussão é análoga à publicação do livro do Goethe, porque a gente não pode deixar de considerar que a fala sobre o suicídio, ela tem consequências. Ela tem consequências. Você não sabe com quem você está falando, né? Então, o seriado ele é uma exibição midiática do suicídio, com fins econômicos, certo? Por mais que ele possa dar enredo a uma narrativa sobre um sofrimento que daí possa ser encaminhado ou que possa ser escutado de um modo diferente, há de se estar atento, advertido de alguma maneira para o fato de que algumas pessoas vão encontrar ali uma idealização do ato, né? E é isso que eu acho que é importante criticar em filigrana, né, no seriado. Não se pode idealizar o ato de suicídio como uma saída, né? E essa é uma das interpretações que se depreende, né? Mas, por outro lado, eu me lembro que contando já, partindo para um segundo momento da minha fala, por um outro lado, eu me lembro que quando eu tinha 7, 8 anos de idade, estudava no Cônego Getúlio, nessa época não havia internet, né? E a gente, na saída da escola, a gente se deparou com uma vizinha que fez uma tentativa, né? Então, ali, crianças de 7 a 8 anos se depararam com isso, né? O que as professoras poderiam fazer, né? Como se poderia antecipar isso? Então, o que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar? Que a questão da morte e a questão do suicídio é algo que a gente vai topar durante a vida. E a questão não é poder escolher topar com isso ou não, proibir ou não o seriado, mas é o que disso se elabora. Quais são as palavras que bordejam esse afeto, né? Como que você lida, como que você elabora. E aí, claro, depende da preparação de cada um para lidar com o tema da morte, né? Da morte autoprovocada, que é mais dramática ainda. Então, nisso que a psicanálise pode ajudar. Pode ajudar ao sujeito a, né, elaborar essa questão, que é uma questão que aponta para o nosso limite, para a castração, para o nosso limite tanto em relação a si mesmo como em relação ao campo do outro, né? Então, eu quis abordar esse tema do suicídio no debate público, né? A partir desse seriado, para trazer essa contribuição da psicanálise e da escuta caso a caso, né? Que a exibição do seriado seja um motivo para conversar sobre isso. Seja um motivo para conversar e daí se depreender uma consequência com responsabilidade, com implicação, né? E é mais ou menos nesse sentido que eu argumento que não se adianta proibir, né? O mal não é a internet, por assim dizer, né? A questão da morte, ela está na vida, né? Topar com isso é sempre difícil, porém,
é a nossa reação a isso que vai ser um pouco mais determinante das consequências que isso tem na vida de cada um. E por último, né, eu tive o prazer, né, de escrever o prefácio do livro do Eduardo Andrade, que é um livro que ele tem um caráter muito especial, principalmente pelo estilo que o Eduardo traz, pelo estilo que ele traz, né, e a comunicação que ele traz e o arejamento também, né, que ele traz para os conceitos psicanalíticos. Eu pensei a minha fala não só para conversar com alunos de psicologia, mas com a comunidade de modo geral. Eu gostaria que vocês participassem aí nas perguntas para a gente poder debater de fato. E eu estou muito contente com a repercussão desse livro, porque pela primeira vez meus pais, que têm mais de 60 anos, leram um livro de psicanálise. E não foi porque a filha deles escreveu o prefácio, né? Eu tenho tido uma recepção muito positiva no sentido de: eu li esse livro, eu gostei, é um livro que faz refletir, é um livro que conversa com a gente. Nossa, que difícil, né? Vocês trabalham com isso? Então esse tipo de reação que até me emociona e me faz rir um pouco, né, dessa distância entre os mundos aí, né, que a psicologia de alguma maneira pode tocar e se comunicar. Basicamente, eu estou falando desse prefácio não só para saudar o livro do Eduardo, mas também para falar da criação de estratégias, né, para a abordagem do suicídio no âmbito público. E no prefácio eu conto alguns causos da minha vida, baseado muito na frase que o Eduardo traz da François Doutor, que é: ajuda-se um sujeito fazendo-o não sentir um pária por pensar nisso. Então é por isso que eu criei essa estratégia de falar não só dos conceitos psicanalíticos, mas de como é minha vida enquanto psicóloga, enquanto praticante da psicanálise, e contar alguns casos de colegas de trabalho, de alguns casos que aconteceram comigo e que tocam nessa temática do suicídio, para apresentar esse livro tão especial que é o livro do Eduardo Andrade. É isso que eu queria dizer para vocês. Aguardo novos contatos e espero poder conversar mais com vocês em outro momento. Obrigada. Tem certeza? Eu mesmo? Então, né, queria agradecer primeiramente o convite e a insistência da Mara, né? Porque falar de suicídio é sempre uma questão um pouco perigosa. Perigosa pelos motivos que a Karen já comentou, porque a gente traz à tona algo velado, né? Muito velado. E mais que velado, parece algo oculto. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que eu, Liliane, enquanto psicóloga, eu não tenho a mínima ideia do que fazer. As pessoas vêm procurando, né? Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E eu não sei da impotência dos meus colegas, eu não sei da impotência dos familiares, mas eu sei da minha impotência. Então eu trouxe aqui hoje, eu acho que uma forma de dizer para vocês é que na fenomenologia, como a gente entende a existência como algo fenomenal, como fenômeno, eu só posso dizer da existência. E dizer da existência é dizer do deixar de existir. Né? No meu trabalho, que terminei o ano passado, vai se tornar livro, e eu escrevo um livro inteiro sem falar a palavra suicídio. E eu vou dizer para vocês por que eu não falei a palavra suicídio. Não sei se meus colegas concordam comigo, mas o suicídio é sempre algo extremamente violento. Se você for procurar, suicídio quer dizer ato contra si mesmo, ato contra a vida, autoextermínio, assassinato, até assassinato. E nós esquecemos de um pressuposto muito básico, que é: podemos morrer apenas porque estamos vivos.
É a única certeza que nós temos dessa vida, além dos impostos, né? É a morte. E essa morte na existência, ela pode sim ser escolhida. Mas como assim? Você é psicólogo e você está falando que você pode escolher morrer? Sim, eu só posso escolher morrer porque eu sou viva. Eu não quero constranger ninguém e por isso eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu acredito que se eu perguntar aqui quem já imaginou a própria morte, quem já arquitetou a própria morte, quem já imaginou quem é que ia sofrer, quem já imaginou quem é que ia chorar, se não ia chorar, se ia chorar, né? Eu acredito que pouca gente não levantará a mão. Então a morte, o pensamento sobre a morte, ele é extremamente necessário, né? Quando eu falo sobre o suicídio, eu tenho sempre as minhas experiências. Experiência é um negócio muito poético, pueril, necessário, né? E vivencial. Então eu vou ler aqui um pequeno trecho do primeiro paciente que eu perdi. Quando se perde um paciente, pelo menos no meu caso, eu perdi metade da psicóloga que eu era. Porque eu era uma psicóloga que acreditava mesmo que eu faria diferença, eu acreditava mesmo que eu era capaz de acolher aquela dor e torná-la vida ou algo obrigatório. É preciso viver. Quem foi que nos disse que é preciso viver? Né? Então eu vou ler um pequeno trecho que é parte do meu trabalho científico, da minha especialização, onde eu falo do meu primeiro paciente que eu perdi. Quando o inverno chegou, eu não estava preparada para o frio que me assolou. Eu não estava preparada para o enregelar os ossos que não me obedeciam na minha estrutura corporal. Meus ossos deixaram de me sustentar e me convidaram a dançar no gelo. Aqui o ano é 2010, outubro, precisamente primavera. Quando aquele senhor entrou na sala que eu atendia, eu recebi como quem está pronta para escutar toda uma vida. Mas ele não queria me contar sobre isso. Ele queria apenas me dizer que não queria mais viver. Ele tinha 63 anos, rosto marcado por uma lida e muitas lutas. Era muito alto, mas ele parecia muito pequeno. Ele usava chapéu e não o tirou durante todo o tempo que conversamos. Hoje eu sei que não estava preparada para ouvir e por isso talvez eu tenha falado tanto. Eu tinha aprendido tudo que eu tinha que dizer e eu fiz. Eu falei de todas as formas possíveis, do tanto de coisa que havia para se lutar pela vida. Eu falei, é preciso viver. Que ele tinha esposa, filhos, e que tinha tudo aquilo, e que tudo aquilo que ele estava sentindo iria passar. Como se fosse preciso apenas aguentar o inverno. Que todos nós temos os nossos invernos, e que ele já tinha sobrevivido a 63 deles. Em tudo ele concordava mesmo. E ele tentava me falar que a mãe tinha sido doente a vida inteira e que ele tinha herdado dela essa dor. Eu questionei que ele sentia como se fosse possível superar. Basta, é só você querer, supere. Ele perguntou sobre uma medicação, eu sugeri que ele procurasse um profissional, e ele me falou da dificuldade em conseguir, e eu sugeri que eu mesma entraria em contato. Eu entraria em contato com o médico, eu estava ali para isso. Ele me falou da dificuldade de conseguir, eu sugeri, né? E foi o que eu fiz. E eu vi o perigo, gente, eu vi. Chamei os familiares, como manda o protocolo, e contei do risco. O filho me disse que não era a primeira vez que ele ameaçava, mas que com o tempo passava. Que alívio. Eu senti um grande e mesquinho alívio. Ele voltou mais 2 vezes. Em todas elas, eu repetia os incontáveis motivos que ele tinha para continuar vivo, para continuar tentando. E que dali a pouco conseguiríamos um médico e que tudo ficaria bem. Ele sorriu. Levantou sem o cansaço das 2 primeiras vezes que eu o atendi. Agradeceu ternamente.
e eu nunca mais ouvi. O inverno desse ano foi muito rigoroso. Foi extremamente rigoroso. Eu duvidei da profissão. Eu duvidei de mim. Eu duvidei de tudo. Principalmente duvidei da vida. Mas o caminho seguiu, era preciso seguir, eu tinha feito uma escolha e eu voltei para os pressupostos. Eu li todos os manuais, colegas. Eu queria me cercar do cuidado, eu queria me cercar da segurança. Mas deixa eu contar para vocês, psicologia não faz assim. Continuei na minha carreira e a morte sempre foi muito fascinante. Fascinante porque, embora pareça o contrário da vida, ela é tão parte, que às vezes eu acho que ela é a vida. Entrei num curso de especialização no Rio de Janeiro e comecei a fazer parte de um grupo de pesquisas sobre suicídio. E eu e minha orientadora, nós tivemos a prepotência de achar que a gente conseguiria criar estratégias para prevenir o suicida, fazendo uma redução fenomenológica. Redução fenomenológica seria aquilo que tem de comum e que traríamos aquilo e, quem sabe, poderíamos criar uma estratégia. E a estratégia era, a pesquisa era, nós vamos pegar cartas de pessoas que tiveram êxito, vamos ler, vamos fazer uma redução eidética. Redução eidética é vamos dizer, aquilo que tem em comum, e nós vamos criar estratégias, vamos prevenir. Nós somos muito prepotentes, nós psicólogos. Às vezes é preciso lembrar que a gente é só humano. E eu saí atrás dessas cartas porque, como nossa colega disse, o índice aqui de suicídio é altíssimo, né? Nós imaginávamos que seria muito fácil conseguir as cartas, mas não foi. Não foi fácil. Não foi fácil, sabem por quê? Porque a carta era a última vida deixada. Ninguém queria entregar aquilo que ficou, aquilo que sobrou. A ausência, a dor, a perda, o filho, a mãe, a esposa, o parente, o vizinho, qualquer um de nós. E por uma sorte, eu encontrei um casal de pais que havia perdido o filho e eles se disponibilizaram a me entregar uma carta. Quando eu cheguei naquela casa, eu já entrei reverenciando aqueles pais, porque eu já sabia que eu estava pisando em solo sagrado. E eles dobraram, a mãe vem, a mãe trêmula, muito trêmula, eles dobraram, né, aquela carta, a mãe passa a mão no envelope e fala, quase que fala para mim, cuida do meu filho, talvez você consiga ajudar mais pessoas. Eu não consegui, meu filho estava doente, eu não consegui salvá-lo. A partir de então, meu trabalho mudou. Meu trabalho mudou porque eu entendi que aquela era uma possibilidade. São possibilidades. E foi então que eu me intitulei como um ouvidor. E eu vou ler um pequeno trecho do que eu escrevi, fazendo uma síntese do trabalho, que infelizmente não deu para mostrar, né? A primeira coisa que me mobilizou foi a fala da mãe, que a fala da mãe foi simplesmente a seguinte, né? Quem tiver estômago, eu pelo menos não tive, que aguente. Na mesma cadeira que o meu filho subiu para se enforcar, eu sentei com ele no colo. Eu sentei com ele no colo e pedi, meu Deus, ressuscita meu filho. Você ressuscitou Lázaro. Por que não? Vamos fazer um pacto. Ele não ressuscitou.